É a recomendação de Donald Trump, mas muitas pessoas não são bem-vindas na Venezuela pelo próprio governo ditador de Nicolás Maduro, né? Porque, principalmente os jornalistas, eu mesmo sei falar que sou jornalista e levar um mero celular, muito provavelmente vou ser convidado a me retirar do país. Foi o que aconteceu com um jornalista especializado no assunto, o Leandro Stoliar, com quem a gente vai conversar ao vivo agora, porque ele teve uma ampla experiência ali na Venezuela. E o Leandro, que é meu amigo, esteve por lá e teve uma série de complicações por parte dos agentes que até deportaram, né? Não só você, mas toda a equipe, né, Leandro? Muito bom dia. Oi, David, bom dia. Bom dia ao pessoal que está na bancada aí. Bom dia a quem assiste o Morning Show agora. É exatamente isso, David. Na verdade, eu fui expulso, eu acho que é pior do que ser deportado, porque a deportação você consegue negociar depois, a expulsão é mais difícil. Vamos ter que esperar aí um novo regime para poder negociar o meu retorno à Venezuela. Eu tenho vontade, sim, de voltar à Venezuela para mostrar a situação do país hoje, mas nesse momento eu não posso entrar. Eu tenho até um amigo, um documentarista, que tentou entrar ontem e foi preso, detido ali na imigração, né? Ele tentou primeiro com uma carta de um venezuelano, que é a forma mais fácil de entrar no país, não conseguiu, e aí depois tentou entrar com um motoqueiro, atravessar a fronteira ilegalmente, foi detido ali na imigração. A minha situação foi diferente. Eu fui em 2017 para a Venezuela para investigar uma denúncia de desvio de dinheiro no BNDES, dinheiro que seria emprestado para a Venezuela para desenvolver o país, para o governo venezuelano, na época do Maduro, desenvolver o país com obras de desenvolvimento, né? Dentre elas a Ponte Nigali, que fica em Maracaibo, no sul da Venezuela, e o nosso objetivo, a nossa missão ali na Venezuela era fazer uma série de reportagens mostrando para onde foi o dinheiro brasileiro, se ele realmente havia sido usado em obras de desenvolvimento no país ou se o dinheiro havia sumido, para onde esse dinheiro tinha ido. E aí, follow the money, né? A gente seguiu ali o dinheiro, a gente levou essa máxima aí para a nossa missão, né? Seguir o dinheiro. E aí, quando chegamos na Venezuela, a nossa equipe foi presa. A gente ficou, na verdade, quase uma semana investigando. E no último dia, quando chegou na ponte Nigali, a gente está vendo as imagens aí, nossa chegada lá foi super conturbada, porque a gente acreditou que existiria um canteiro de obras ali, e com gente trabalhando, né? Maquinário brasileiro, mão de obra brasileira, tecnologia brasileira, como mandam as regras do BNDES, mas não havia ninguém, havia só um funcionário venezuelano, esse que aparece na imagem, tomando conta do canteiro. O canteiro estava vazio, a obra nunca tinha saído do papel. Para não dizer que nunca saiu do papel, havia alguns pilares da ponte Nigali dentro do lago de Maracaibo, mas a gente chegou ali 10 anos depois da data prevista para a conclusão da obra. Ou seja, a ponte Nigali deveria existir, ligando aí os dois lados do lago de Maracaibo, mas quando a gente chegou lá, a gente só viu pilares na água, a ponte não existia e o dinheiro sumiu. Então a gente foi preso logo depois que a gente saiu ali do canteiro de obras, pelo SEBIN, o Serviço Bolivariano de Inteligência, o que a gente chamava lá de a polícia política. Os venezuelanos chamam de polícia política porque era uma polícia que só se reportava ao Nicolás Maduro, não se reportava a mais ninguém. E a gente foi preso por essa polícia. No momento da prisão, eu nem sabia que a gente estava sendo preso, né? Eu achei que a gente estava sendo sequestrado, porque havia ali uma onda de sequestro na Venezuela, na ocasião, em 2017, e a gente só descobriu que era uma prisão quando chegou na sede do SEBIN, em Maracaibo, no sul da Venezuela, onde a gente foi preso. E aí, dali para frente, foi um terror. O livro Dossiê Venezuela está aqui, ó. Eu até deixei aqui para mostrar para vocês. Eu conto nesse livro os detalhes da investigação e os detalhes da prisão. A gente foi solto graças a um casal de jornalistas venezuelano que nos ajudou na investigação a encontrar ali os pontos onde a gente precisava investigar, né? Os canteiros de obras que ou não saíam do papel ou nunca foram concluídas. E eles também nos ajudaram na libertação. E aí eu vou dizer para vocês, já fazendo um spoiler do livro, que o nome desse casal não é um nome inventado, ele está no livro. Eu conto essa história, a história toda da investigação e da prisão em torno da história do casal. O nome desse casal é Jesus e Maria. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas passei a ser um pouco mais religioso depois que Jesus e Maria me ajudaram na libertação. Interessante, né? De fato, às vezes tem algum contexto bíblico. Jess, quer fazer uma pergunta? Primeiro, que história assustadora, mas ao mesmo tempo que mostram a importância do trabalho da imprensa, de denúncia, de mostrar, de ter coragem, de se sujeitar a situações de risco, como você
passou, né? Você falou que imaginou que era um sequestro, porque afinal de contas um governo ilegítimo, ditatorial, que sequestra pessoas, que tentam levar informação, que sequestram, que prendem, nada mais é do que um sequestro. E a minha pergunta é, nesse momento nós estamos vendo várias narrativas surgindo em relação à América Latina, em relação a esse poder do Donald Trump e críticas, até mesmo de alguns nomes da direita, como a Marine Le Pen, em relação à soberania nacional. Da perspectiva de alguém que viveu o dano do regime e que esteve lá presencialmente acompanhando várias pessoas, como os jornalistas que te ajudaram, Jesus e Maria, como que você avalia essas narrativas e você acha que haveria outra solução para a captura e queda de Maduro que não uma intervenção direta de um país estrangeiro? Obrigado pela pergunta. Olha, é muito difícil a gente trabalhar com achismo, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência lá e o que eu penso sobre tudo isso que está acontecendo na Venezuela. Eu nunca, jamais, em hipótese alguma, posso defender o Maduro, né? Uma vez que eu fui sequestrado, como você falou aí, já que era ilegal, e preso de maneira ilegal pela polícia que só se reportava a ele. Então, o que o Maduro fazia na Venezuela era ilegal, não só com os jornalistas, que ele tratava como criminosos, mas como a população, né? Porque ele usava essas promessas de obras para desenvolvimento do país com dinheiro brasileiro nas campanhas eleitorais, para conseguir voto, para conquistar a população. Só que essas obras ou não saíam do papel ou nunca eram concluídas. O que o Trump fez e tem feito aí ao longo ao redor do mundo, está tentando fazer em outros países, inclusive na Groenlândia, foi ilegal. Uma invasão da Venezuela é uma invasão ilegal, porque ela só poderia ter sido feita de duas maneiras pela lei internacional. Uma, com a anuência do Conselho de Segurança da ONU, coisa que não aconteceu. Outra, em legítima defesa, coisa que também não aconteceu. Então, invadir um país para capturar um presidente, seja ele ditador ou não, é ilegal. Mas, respondendo à sua pergunta, na minha opinião, pelo que eu vi na Venezuela e pelo que eu vivi na Venezuela, esse regime nunca ia acabar. Nunca ia acabar como nunca acabou. Né? O Chávez já fazia isso, apesar de que na Venezuela muita gente diz que o Chávez conseguiu reduzir um pouco a pobreza, mas o Chávez já era um ditador. Quando ele morreu, ele passou o bastão para o Maduro, que se manteve no poder ao longo desses anos todos. Ele mudou a Constituinte, ele financiou militares de alta patente para se manter no poder. Aliás, você não consegue se manter no poder sem o apoio militar, né? Sem o apoio das Forças Armadas. Então ele financiou isso, mudou a Constituinte, ele tinha toda a Assembleia do lado dele. Então ele tomou algumas atitudes, assim como o Chávez, para se manter no poder de maneira ilegal, até fraudar a eleição. Então, esse governo ditatorial continuaria no poder se não houvesse a invasão americana para capturar o Maduro. Mas, aí vem a minha opinião, eu acredito que isso poderia ter sido feito de uma outra maneira. Vou dizer por quê. Para os Estados Unidos entrarem na Venezuela com a facilidade que eles entraram, e realizar uma operação com a facilidade que eles realizaram, com certeza absoluta houve uma negociação entre os americanos e as Forças Armadas venezuelanas. Alguém traiu o Maduro, isso é fato. Tá? Senão, claro que as Forças Armadas que são financiadas pelo Maduro, eram financiadas pelo Maduro, entrariam em conflito com aquela equipe Delta, que era uma equipe relativamente pequena, se você parar para pensar em relação ao exército venezuelano, entraria em guerra com essa equipe. Ela teria, pelo menos, demonstrado algum tipo de reação. E não houve essa reação. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, houve sim uma negociação entre o governo americano com os militares de alta patente, principalmente aqueles que eram financiados até então pelo Maduro, para que eles pudessem fazer essa operação para capturar o Maduro. Tanto é que até agora existe uma ditadura militar na Venezuela. Não é mais comandada pelo Maduro, mas os militares continuam no poder. Tanto que a vice do Maduro, a Delcy Rodrigues, assumiu o poder logo que ele saiu. Os militares continuam ali ditando as regras. Então, acredito sim que houve uma negociação entre eles. Já que houve uma negociação para os Estados Unidos invadirem a Venezuela e capturarem o Maduro, por que eles não fizeram essa negociação para retirar o Maduro do poder? Para fazer uma eleição legítima na Venezuela e retirar o Maduro do poder? Essa é a pergunta que eu gostaria que o Trump respondesse. E até hoje também os jornalistas estão impedidos de entrarem no território venezuelano, né? Se você vai ali até a fronteira do Brasil e Venezuela, você não consegue entrar no território. Mano. Não, pois é, infelizmente a ditadura segue e seguem também os presos políticos, né? Tiveram alguns liberados, mas tem vários outros que estão presos. Tenho amigos venezuelanos que continuam presos e a família continua sem notícia. Mas eu queria perguntar, Leandro, pedir para você trazer um pouco
do que você acha que foi o papel do Brasil e dos sucessivos governos brasileiros no processo de consolidação da ditadura venezuelana e como você avalia o papel da diplomacia brasileira hoje diante do contexto do regime. Bom, vou responder a primeira pergunta, tá? A gente foi realmente investigar uma denúncia de desvio de dinheiro no BNDES. A denúncia dizia o seguinte: o dinheiro era enviado para a Venezuela sem análise técnica. O que significa isso? Quando o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, empresta dinheiro para outros países, e é para isso que ele existe, e é louvável, é importante que esse banco exista, porque a gente empresta dinheiro e o país paga esse empréstimo a juros mais baixos, mas paga. Então esse dinheiro volta para o Brasil num volume maior. Só que a denúncia dizia que esse dinheiro era enviado para a Venezuela sem essa análise técnica, ou seja, o Brasil não tinha certeza se a Venezuela tinha dinheiro para pagar o empréstimo. Não existia essa análise. A análise técnica existe para que o país que está recebendo o dinheiro prove para o Brasil que ele pode pagar esse dinheiro num determinado período de tempo. Então, essa análise técnica acontece, é aprovado o empréstimo, o país usa esse dinheiro para desenvolver, o país geralmente são países em desenvolvimento, com mão de obra brasileira, com maquinário brasileiro, com tecnologia brasileira. Ou seja, isso de uma certa maneira é bom para o Brasil muitas vezes. Primeiro por conta do empréstimo, segundo por conta de estar empregando mão de obra brasileira em outro país, também por conta do maquinário, enfim, da tecnologia. Só que a denúncia dizia que esse dinheiro ia para a Venezuela sem essa análise técnica, ou seja, eles não emprestavam o dinheiro sabendo que a Venezuela ia conseguir pagar. Eles davam o dinheiro para a Venezuela e torciam para a Venezuela poder pagar. E esse dinheiro era dividido. O que dizia a denúncia, que esse dinheiro, uma parte ia para o governo venezuelano, uma parte ficava com as empreiteiras investigadas na Lava Jato. As empreiteiras que eu fui investigar na Venezuela foram a Odebrecht, a Andrade Gutierrez e a Queiroz Galvão, todas investigadas na Lava Jato. E outra parte do dinheiro, segundo a denúncia, voltava para o governo brasileiro. A gente foi investigar essa denúncia no período do primeiro e do segundo governo do Lula. Só que, pelo que a gente investigou, isso já acontecia antes do governo do Lula e continuou acontecendo depois. Então, assim, o papel brasileiro, do governo brasileiro, na consolidação de uma ditadura como a Venezuela, eu acredito que por meio dessa denúncia tenha sido muito grande. A gente não conseguiu chegar no ponto da investigação de descobrir para onde o dinheiro foi, porque a gente foi preso antes de descobrir quem recebeu o dinheiro. Mas o que a gente sabe é que esse dinheiro saiu do BNDES sem uma análise técnica, que esse dinheiro não foi usado em obras na Venezuela, porque as obras que estavam previstas no acordo entre Brasil e Venezuela, como a gente mostra aí nas imagens, tem placa, no livro mostra todos os documentos. Essas obras não aconteceram. Ou elas não saíam do papel, ou elas saíam do papel, mas nunca eram concluídas. Isso aconteceu com o metrô de Caracas, isso aconteceu com a ponte Nigali, isso em Maracaibo, isso aconteceu com outras obras. Então a gente sabe que o dinheiro saiu do Brasil, mas não foi usado como deveria, como estava previsto no acordo, em obras na Venezuela. Para onde foi esse dinheiro? Isso era uma coisa que a gente gostaria de saber também. Esse dinheiro ficou só com a Odebrecht, com as empreiteiras da Lava Jato? Foi dividido com o governo venezuelano e com o Brasil? A gente não conseguiu chegar por conta da prisão, não conseguiu chegar nesse ponto da investigação. Mas os indícios levam a crer que sim, esse dinheiro sumiu. Esse dinheiro não foi usado nas obras e ficou com alguém. A gente acredita que o governo venezuelano e o governo brasileiro sabiam disso e, por conta disso, o governo venezuelano abria a licitação para que as empreiteiras da Lava Jato ganhassem a licitação e esse dinheiro pudesse ser liberado via BNDES. Agora, eu gostaria muito de voltar lá e continuar essa investigação. Pois é, mas aí tem a questão da Venezuela impedindo para justamente evitar o trabalho da imprensa, que é fundamental nesse contexto. Eu gostaria que você repetisse rapidamente, Leandro, só o nome do seu livro aí, para que as pessoas que estão no rádio também, para que possam depois comprar, né, e saber todos os detalhes. É o Dossiê da Venezuela, né? Dossiê Venezuela é o nome do livro, e aí aqui o subtítulo, né? Na trilha da caixa preta do BNDES, 2 jornalistas presos pela ditadura de Nicolás Maduro revelam a história por trás das câmeras. Quem foi preso fui eu e o Gilson Fred, que era o repórter cinematográfico, que estava comigo. A gente fez essa reportagem, essa investigação para uma série de reportagens de quando eu era repórter em uma outra emissora de TV, que ficou conhecida, inclusive mundialmente, porque eu dei entrevista na Rússia, no Japão, enfim, depois da prisão,
chamada A Caixa Preta do BNDES, todo mundo já deve ter escutado falar. Essa série de reportagens foi ao ar, e aí, só fazendo um adendo, só para a gente, porque isso eu acho que muita gente tem essa dúvida, como é que ele conseguiu fazer a reportagem se ele foi preso e o material foi confiscado? Aí, rapidamente, eu conto isso no livro, a gente tinha uma terceira câmera, que são essas imagens que vocês estão rodando aí durante a entrevista, que foi usada para gravar um making-off. E quando a gente saiu da obra da Ponte Migali, eu desconfiei que poderia acontecer alguma coisa, porque o funcionário da obra começou a fazer ligações, e a gente deixou essa terceira câmera, que era um celular, que gravou o making-off, numa comunidade que fica ao lado. Quando a gente foi preso, a gente só tinha a câmera principal, onde estava tudo gravado, e uma câmera GoPro que a gente deixou em branco, justamente para enganar os agentes da polícia se a gente fosse preso. E aí eles acharam que não tinha mais nada gravado. Brilhante, brilhante. Não procuraram uma terceira câmera. Quando a gente chegou no Brasil, né? A gente entrou em contato com a Maria e com Jesus, né? Que, graças a Deus, estavam lá. Com ambos. E aí conseguiram essa imagem de volta e a gente conseguiu fazer a série de reportagens e provar que aquilo realmente existiu com as imagens do making-off. Trabalho fenomenal, fenomenal. Parabéns. Enganar uma ditadura sanguinária é algo para se aplaudir de pé. Parabéns. Leandro Stoliar. Enganar sem saber que ia acontecer, né? Exatamente. Sem saber que ia ser preso. Sexto sentido estava funcionando ali. É a Nossa Senhora da reportagem, ela sempre ajuda. Leandro Stoliar, jornalista especializado, muito obrigado pela presença aqui no Morning Show. Está convidado a participar sempre aqui com a gente. Valeu, David. Um abraço, gente. Um abraço para vocês aí. Abraço.